Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para um evento de cuidados paliativos. Vamos falar sobre a política nacional. A gente vai aguardar só uns minutinhos até o restante do pessoal entrar, o pessoal que estava aguardando no lobby. Então, a gente só esperar uns minutinhos e já iniciamos, tá? Obrigado aí pela presença de todos. Excelente oportunidade para aprendermos um pouquinho mais sobre cuidados paliativos, sobre a política, né, e também sobre a pós-graduação do Einstein. Então, em 5 minutinhos a gente já inicia, tá? Fique à vontade. A gente já está aqui com a coordenação da pós-graduação, profissionais que atuam em cuidados paliativos no Einstein. Quem tiver no chat, quiser dar uma boa noite para a gente, saber que estamos ouvindo, Angélica, Lenira, Débora, Emanuele, boa noite a todos. Já vamos iniciar. 5 minutinhos, tá, gente? Se possível, coloque a localidade de vocês, quem é de Minas, quem é de São Paulo, Espírito Santo, Rio, Goiânia, Goiás, né, estado de Goiás, para a gente ir conhecendo um pouquinho cada um de vocês. Quem já é ou foi nosso aluno, quiser mandar uma mensagem para a gente também, aqui no chat, vai ser muito bem-vindos. E já iniciamos, só aguardar mesmo algumas pessoas que estão entrando, que estão aguardando o lobby. A gente já está aqui com 123 pessoas, um evento de muita relevância sobre cuidados paliativos. Uau! Shopping Center! Estou vendo muita gente aqui de Goiânia, de Conselheiro Lafayette, Mineira, minha conterrânea, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Uberlândia, São José do Rio Preto, São Paulo, capital. A gente de todo o país aqui conosco. A gente já está com 137 pessoas presentes. Taubaté, Marília, Contagem. Tem aluna nossa aí, hein, Fausto, também, Michele. Oh, que coisa boa, aluno da pós. Alunos e docentes, a Samara está aqui também. Olha, que demais. Até do Paraguai, hein, Fausto? Estamos internacional aí. Olha, muito bom. Bom, gente, a gente já vai iniciar. 2 minutinhos, iniciamos, tá? 141 presentes até o momento. Excelente oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre Política Nacional de Cuidados Paliativos. Deise já está perguntando aqui quando terá outra turma de pós. Olha, semestralmente a gente abre várias turmas. Então, a gente iniciou algumas turmas em março deste ano, em todas as unidades, São Paulo, BH, Rio, em Goiânia. A nossa próxima turma em todas essas praças e algumas outras possibilidades também, início em setembro. Depois vocês visitam o nosso site, eu vou apresentar aqui para vocês também. A gente já está com processos em andamento, já temos turma confirmada, spoiler aqui, mas a gente vai iniciar em setembro para todas as unidades, as nossas entradas são sempre fixas. Porto Alegre, Goiânia, Uberlândia. Bom, gente, 1 minutinho a gente inicia, 150 pessoas presentes. Ana Carolina está perguntando se pode iniciar uma pós antes de formar. Infelizmente não, Ana Carolina, mas fica aí, vai ter uma vivência de cuidados paliativos que logo você se formando, você já pode iniciar. Isso é um requisito do MEC, a gente está falando também de curso da área de saúde, mas muito em breve você terá a oportunidade de estar com a gente, vai ser ótimo recebê-lo. Olha, a Fernanda foi nossa aluna da última turma de cuidados paliativos em BH, a última aberta, né? Porque semestralmente a gente abre. Então, a última vai ser de setembro até então, que já está confirmada, tá? Olha. Bom, gente, 7:05.
Como prometido, acho que já está no horário da gente começar. Em respeito aqui a todo mundo que entrou no horário, 161 pessoas presentes. Então, gostaria de iniciar aqui dando boa noite a Bia, Cibele, a Ju, o Alexandre, a Cíntia, nossa equipe técnica, a Natália, boa noite a todos presentes. Uma satisfação enorme estar com vocês. A gente vai iniciar, então, já em breve, em alguns minutinhos, a palestra, mas eu já queria fazer uma introdução aqui com vocês. Ju, se você puder compartilhar o slide conosco, por gentileza. Bom, gente, boa noite mais uma vez. Estamos aqui hoje, mais uma vez, reunidos para falar um pouquinho sobre um tema que eu sou suspeito para falar, que eu adoro, cuidados paliativos. Acho que é um dos cursos que mais mexem comigo, um curso que é delicioso de fazer parte, de uma certa forma, de estar recebendo aqui em Minas Gerais, mas a gente tem diversas praças também, como eu vou apresentar. Hoje falaremos sobre a Política Nacional de Cuidados Paliativos, oportunidades e desafios para as equipes de saúde. Ju, se puder ir passando, a gente já vai introduzir. Eu gostaria só, antes de a gente iniciar sobre o tema, contar um pouquinho aqui de uma forma muito breve sobre o ensino Einstein. A gente tem 60 anos de história, o ensino Einstein já se consolidou como uma instituição de excelência para a formação integral de profissionais, preparados para os desafios do mundo atual, capacitados tecnicamente, éticos e conscientes do seu papel na sociedade. Aqui embaixo a gente tem um QR Code, onde que vocês podem conhecer um pouquinho das unidades onde a gente tem uma atuação do ensino do Einstein. Então, quando a gente pensa em Einstein, a gente tem um hospital em São Paulo, um hospital em Goiânia, mas a gente tem um ensino espalhado também por todo o Brasil. Nesse QR Code, vocês conseguem fazer um tour virtual nas nossas unidades. Quem ainda não conhecer, tem essa oportunidade, se quiserem acessar. Mas eu já deixo aqui antecipadamente também o convite para essa visita presencial também. Estaremos sempre dispostos a recebê-los. Então, para vocês só conhecerem brevemente, eu vou pedir ao time técnico para rodar um vídeo institucional para a gente. É 1 minutinho de vídeo. E aí, como você se vê no futuro? Técnico em enfermagem. Médica. Gestora em saúde. Vamos pensar em todas as possibilidades de formação na área da saúde. A Natália fez graduação em enfermagem e especialização com os melhores profissionais. E eu, que nem preciso sair de casa para ter uma das melhores formações. Já sei, ensino Einstein à distância, né? O meu futuro começa aqui. Por que não? Porque sim, aqui a gente gosta de surpreender o futuro, o seu futuro. Porque quando você aprende com os melhores profissionais, descobre que depois de chegar onde queria, só dá para continuar. O futuro pode ser daqui a um mês, 1 ano, 10 anos. O importante é que ele começa agora. Surpreenda o seu futuro. Surpreenda-se com o Ensino Einstein. Legal, né, gente? Vocês conseguiram ver aí um pouquinho da dimensão, né? A gente tem desde o ensino técnico até o doutorado. Então, a gente trabalha com graduação, pós-graduação, a gente tem graduação em São Paulo, um prédio maravilhoso. Acho que quem tiver a oportunidade de ir em São Paulo, vale a pena conhecer um pouquinho dessa vivência do que o Einstein em si. Então, de uma forma muito breve aqui também, gostaria de apresentar aqui alguns números do Einstein. Então, a gente tem mais de 30 anos de experiência no ensino, 60 anos de história do Einstein, 30 anos de experiência no ensino, 11 unidades esparramadas no Brasil, algumas unidades em São Paulo, né, como lá no CEP, no Morumbi, na Paulista. A gente tem aqui em Belo Horizonte, temos em Goiânia, Rio de Janeiro, agora também iniciando em Salvador. Já são mais de 50 mil alunos formados na pós-graduação. Falo na pós-graduação porque a gente tem uma estrutura muito grande de ensino, né? Como vocês viram, desde a parte do ensino técnico, integrado ao médio, né, até pós-graduação, mestrado e graduação. E por ano, são cerca de 60 mil alunos que passam por aqui. A gente tem quase 3 mil docentes, toda a estrutura de ensino, né? E um ponto aqui que eu acho que é crucial, que 9 entre 10 alunos de pós avaliam o corpo docente como ótimo. Então, é uma excelência que a gente está atuando aí. E 95% dos alunos da pós afirmam que o curso colaborou para a conquista dos seus objetivos, seja profissional, de promoção, ou pessoal também, né, no desenvolvimento de carreira, de vida, de pessoa. Acho que é muito legal esses dados aqui, e tenho certeza que quem passou por aqui, se quiser mandar no chat aí também, fala um pouquinho da experiência, a gente faz questão de ouvir, sempre uma alegria. Vou passar aqui então para o próximo, Ju, que é onde a gente vai deixar
os nossos contatos também. Tem um contato do Flávio, que é o gerente comercial, aqui tem o meu, sou executivo aqui em Belo Horizonte. Vai ser um prazer recebê-los, vocês aqui em BH, quem for mineiro, vai ter essa oportunidade de tomar um cafezinho, um pãozinho de queijo, vai ser uma honra muito grande. Já vou dar um spoiler, mais tarde, no final, a Ju vai falar sobre a pós-graduação, mas a nossa turma em Belo Horizonte já está confirmada para início de setembro, a gente ainda possuímos algumas vagas, vai ser uma satisfação enorme. Breve, agora eu vou passar a palavra para a Cíntia, mas antes eu só queria dar uma boa noite especial ao Alexandre, nosso professor do corpo docente do Einstein. Vai ter um momento aqui, apresentar um pouquinho sobre a política. É um profissional, meu conterrâneo, né, um professor que eu estimo muito. Alexandre, eleito aí um dos enfermeiros mais influentes da América Latina. Recentemente eu já soube que ele escreveu aí um pedacinho ali, um trechinho de um livro de um grande amigo nosso, um parceiro aqui em BH, que eu até acredito que ele esteja aqui no chat também, que ele já me contou isso, Alexandre. A gente ainda não teve a oportunidade de falar, mas fico muito feliz que as coisas a gente tem ganhado fruto, a gente tem conversado e ampliado muito essa questão do cuidado também em Minas. Então, deixo aqui o meu contato, tem o QR Code, quiser me chamar no WhatsApp, fique à vontade. Vou passar para a Cíntia, que atua no Rio. A gente tem aqui o contato da Thaisa também, que é de Goiânia. Infelizmente, ela não pôde estar conosco hoje, mas tem aqui o contato. Quem for de Goiânia, né, do estado de Goiás, quiser também conhecer um pouquinho de estrutura, pode ficar à vontade de mandar mensagem para ela, que será um prazer, ela vai te responder. Então, Cíntia, por favor, se quiser se apresentar brevemente também para o pessoal. Obrigada, Fausto. Então, vou me apresentar aqui. Gente, eu sou a Cíntia, sou executiva aqui da Unidade do Rio de Janeiro. Eu sei que pouca gente conhece que tem aqui no Rio, então estou aqui para convidar vocês para conhecer a nossa unidade. Fica aqui no centro da cidade, na Cinelândia. Quem é do Rio sabe, a Rua do Passeio, bem aqui centralizado. Eu vou contar um spoiler para vocês. Brevemente a gente vai estar se mudando para Botafogo. Vai ser uma nova unidade belíssima. Vai ter um laboratório do Einstein lá com a gente, o primeiro laboratório do Einstein aqui na cidade do Rio. Então, assim, turma de cuidados paliativos, a gente já está com bastante aluno. Vocês ainda têm possibilidade de entrar, então, meus amigos cariocas, por favor, venham me conhecer, conheçam a unidade que ainda está aqui no centro. Não sei se tem pão de queijo, né? Mas a gente pode trazer um biscoito Globo, um mate, uma coisa mais carioca aqui para vocês. E qualquer dúvida, gente, que vocês tenham, meu telefone está ali, meus contatos, vocês vão ser super bem recebidos. Eu espero que vocês aproveitem muito essa live, tirem as dúvidas de vocês, a gente vai estar aqui de olho no chat. E aí, no final, a gente vai ter uma rodada aqui para tirar essas dúvidas que vocês vão colocando, tá bom? Muito obrigada, gente. Aproveitem bastante. Muito bem, vamos começar então, dona Ana. Boa noite, Ju, Cibele, Cíntia, Fausto, e boa noite, Alexandre, que é nosso professor convidado, né, da pós-graduação de cuidados paliativos. Eu vou até pedir para passar o próximo slide. Eu sei que muitos nos conhecem, mas não todos, né? Então, o Alexandre, ele dispensa apresentações, mas eu sei que muitas pessoas que estão chegando agora ainda vão mergulhar no mundo do cuidado paliativo. Então, o Alexandre é referência quando o assunto é o cuidado paliativo de maneira geral e, em especial, quando o assunto são as comunidades compassivas. Ele é o grande idealizador, então vocês vão ter a oportunidade de ouvir da boca de quem criou no Brasil e é referência hoje, como o Fausto falou, mundial nesse assunto. A gente vai ouvir já alguns segredos aí do Alexandre, que quem estiver conosco vai conseguir ter uma pequena degustação do prazer que é tê-lo como professor e a gente como um professor convidado na nossa pós-graduação. A doutora Cibele Tcherno, que está aqui também, é coordenadora da pós-graduação, junto com a doutora Juliana e comigo. A Cibele é médica geriatra como eu e Juliana é psicóloga, e nós somos um trio de coordenação representando o Einstein com muito carinho para que vocês também se sintam parte da instituição como de fato são e serão. Então, é importante que vocês entendam que todos os alunos, quando eles começam a pós-graduação, eles seguem conosco de alguma maneira. A gente tem contato com ex-alunos de maneira próxima, a gente tem colegas que foram alunos e hoje trabalham em nossas equipes, e uma das particularidades da nossa pós é poder realmente fazer esse grupo de pessoas interessadas em falar sobre o cuidado paliativo de maneira responsável, fazer com que esse grupo siga junto de alguma maneira. E aí eu vou brevemente falar
sobre o cuidado paliativo, para que o Alê, então, possa contar ali os bastidores da política nacional, que foi recém divulgada e publicada para o restante do Brasil e que vai fazer, sim, uma mudança importante na forma como a gente cuida das pessoas de maneira integral. Então, o cuidado paliativo ele pode ser, às vezes, entendido de uma maneira superficial, eu vou falar, no sentido de que basta que você tenha boa intenção e um time muito querido, e aí o cuidado paliativo acontece. E fazer parte desse time de docentes do Einstein é justamente representar o que a instituição tem de mais caro, que é esse tripé ensino, né, assistência e pesquisa. Então, a gente está realmente envolvido em fazer parte do ensino e formar profissionais de saúde, mas também seguir na assistência. Então, todos nós temos prática profissional e continuamos na assistência. Para o cuidado paliativo, isso é muito importante para sair da teoria e conversar com a prática a todo momento, e também publicações, participação em congressos, e todos os docentes têm esse lugar aí profissional e institucional. O cuidado paliativo, ele é um cuidado hoje que é entendido mundialmente como uma necessidade global e uma responsabilidade ética do profissional de saúde. Não existe mais cuidar de pessoas sem entender que muitas pessoas, sim, vão ter a possibilidade de ter alta e outras tantas vão ter condições crônicas e sem possibilidade de cura. Então, o cuidado paliativo, ele não é o cuidado só da finitude extrema, que às vezes as pessoas se confundem, mas é o cuidado de condições de saúde que podem ser mais desafiadoras e que podem precisar de uma longa condução do cuidado e, eventualmente, que não são possíveis de tratamento, ainda que sejam passíveis de controle. Então, a gente respeita muito o cuidado paliativo como uma área de atuação na saúde que tem papel fundamental na continuidade do cuidado. Então, desde o início do diagnóstico até a progressão para uma eventual cura, se for esse o caso, ou a não possibilidade de cura, ainda assim a gente vai estar presente. E para eu chamar o Alê, eu queria só deixar ali uma reflexão para que vocês pensem hoje à noite, depois que a live acabar. Num mundo onde a inteligência artificial e a tecnologia das máquinas veio para ficar, e a gente tem consciência disso, discute bastante isso ao longo do curso, a nossa maior preciosidade é a tecnologia das pessoas. Quando a máquina vai fazer o trabalho técnico e de algoritmo, a gente vai precisar treinar cada um de vocês a ser humano diante de um ser humano. Então, essa tecnologia leve, que é a tecnologia das pessoas, é exatamente o que a nossa pós tem conseguido construir e semear aí sementes ao longo desses anos e ao redor do Brasil e do mundo, né? Eu sei que hoje a gente tem colegas de fora do país conosco, mas a gente já teve outros tantos estudantes América Latina, África, que vieram para cá em uma das nossas unidades para poder construir com a gente essa nova forma de ensinar, apesar de para nós já ser uma tradição há quase 10 anos. Então, Alê, muito obrigada sempre por aceitar nossos convites. A gente sabe o quanto que você tem responsabilidades na Universidade Federal, em todos os campos que você atua. E eu queria aqui, então, já começar a fazer assim uma entrevista de frente com o Alexandre. Queria saber, Boa noite. você, bem-vindo, você que fez parte da construção dessa política nacional de cuidados paliativos, eu queria que você dividisse com os colegas que estão aqui conosco hoje quais foram, né, as primeiras impressões, desde lá do início até hoje, para isso estar publicado e divulgado, para mudar mesmo o cenário de cuidado no nosso país. Então, bem-vindo e conte para nós, Alê. Pessoal, boa noite a todos, né? Uma satisfação estar aqui com esse grupo tão especial que é o pessoal do Einstein. Faz uma formação fantástica no nosso Brasil. Quantas pessoas já formaram, né, por meio do Einstein? Mas a política, primeiro, colocar uma coisa, a portaria, a 3681, que foi publicada agora em maio, ela, na verdade, ela é uma resposta de um trabalho de muito tempo e de muitas mãos, né? Se a gente for ver a trajetória do cuidado paliativo no Brasil enquanto rede, enquanto construção, ela vem desde da década de 80 do século anterior, o pessoal discutindo, implantando serviços,
mas com o Ministério da Saúde, o CONAS, o CONASEMS, isso vem uma discussão mais ferrenha também, de 2015 para cá, tendo em vista a mudança no perfil epidemiológico no Brasil. Então, isso tem se construído em muitas mãos, por muitas pessoas que até já não estão mais no nosso meio, um grito à dignidade humana como direito, a dignidade humana a condições ameaçadoras de vida como um direito de cuidado às pessoas que têm alguma condição que ameaça a continuidade de vida. E nesses últimos anos ganhou mais força, né? São muitas vozes, são muitas pessoas que, pelo Brasil todo, vanguardiaram essa questão do cuidado paliativo, que tiraram do armário esse nome, né? Seja por meio do ensino, seja por meio da arte, seja por meio das mídias, as pessoas vêm desmistificando que cuidado paliativo é levar conforto de forma técnica e humanística às pessoas que têm uma condição ameaçadora de vida. Mas nesses últimos anos isso ganhou mais força, tanto com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, mas a Frente Paliativista fez um grande trabalho que a gente conseguiu por meio da união de todos os profissionais envolvidos com cuidados paliativos no Brasil. Nós levamos para as conferências municipais de saúde, para as conferências estaduais de saúde, e na 17ª Conferência Nacional de Saúde, que é um marco histórico para nós do cuidado paliativo no Brasil, né? A gente conseguiu fazer com que o cuidado paliativo colorisse a 17ª Conferência de laranja, que era a nossa cor, né? A Julieta Fripp liderou, junto com um grupo grande, esse movimento da Frente Paliativista, e com muitas mãos de vários profissionais, familiares e pacientes, a gente conseguiu com que fossem criadas pautas, projetos de lei, né, discussões na Câmara, nas assembleias, na Câmara dos Deputados, no Senado, com muitas pessoas falando sobre isso, né? Uma deputada paranaense, por meio da doutora Ana Cláudia, levanta um grito, mas outros 2 deputados, por meio, logo depois da Conferência Nacional de Saúde, também levanta essa condição. E com tudo isso que aconteceu, fez com que, não só pelo grito, mas pela necessidade que o Brasil já tem passado com as pessoas nessa nova configuração epidemiológica e demográfica, a gente conseguiu que nessa união, né, CONAS, CONASEMS e Ministério da Saúde, construíssem, e logo depois de uma grande reivindicação que foi na Conferência Nacional, a portaria que, né, 3681, que intitula a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Isso foi um grande marco, é um grande marco para nós. Ela é derivada da Resolução 41, né, que já tinha uma resolução que nos amparava para quem quisesse organizar serviço de cuidados paliativos no SUS, e agora a portaria, por meio da lei, ela endossa isso e vai trazer detalhes para a implementação dos cuidados paliativos, a PNCP, Política Nacional de Cuidados Paliativos, SUS. Ela é voltada para o Sistema Único de Saúde, né? Então, isso é um grande marco para o Brasil e eu tenho certeza que já está fazendo diferença, né, na cabeça dos gestores, dos profissionais de saúde, dos pacientes e dos familiares que vivem com isso, né? E Ale, você falou sobre já está fazendo diferença, né? E a gente sabe que uma vez que é publicada, há um tempo para que se operacionalize, né? O que está lá posto, o que está lá redigido. Conta para nós como é que vai começar a ser operacionalizada a política, como o usuário do sistema de saúde vai poder se beneficiar. E como você transita nesses 2 mundos, também queria que você falasse sobre esse depara entre o ambiente público e privado, uma vez que o ambiente público muitas vezes inspira as boas ações do ambiente privado. As pessoas têm a impressão que é o contrário, mas não é, né? Então, queria saber como que você nos conta essa operação, como isso vai começar a acontecer e como a gente pode se inspirar como sociedade, independente do setor de atuação. Ah, maravilha.
Eu tenho certeza que assim, ele já está inspirando antes de estar operacionalizada os sistemas, os serviços suplementares de saúde, os particulares estão entendendo que através de uma portaria ela acaba sendo uma diretriz para a atuação em um serviço, né? Mas o que acontece? O Ministério, muito cuidadoso, é claro que o CONAS, ele tem feito suas reuniões junto com o Ministério, CONASEMS, mas o Ministério, especialmente no Departamento de Saúde Especializada, ele tem desenvolvido grupos com profissionais de saúde que trabalham no cuidado paliativo SUS, para poder discutir a operacionalização de tudo isso. Não tem data marcada, as reuniões já estão acontecendo, e dentro do Ministério dividiu, dentro dessa secretaria, dividiu em 3 grupos consultivos para operacionalizar a política, para poder criar nota técnica, cartilhas, documentos. Então, tem um grupo que está discutindo a operacionalização técnica da formação das equipes no campo, né? A gente já sabe que a política traz a operacionalização por meio de equipes matriciais e equipes assistenciais. Então, tem um grupo discutindo. Tem outro grupo discutindo educação em cuidados paliativos no Brasil, né? Como que vai ser o processo educacional da população, começar na base, da população, dos trabalhadores, dos profissionais e da gestão em saúde SUS. E tem outro grupo discutindo fármacos, acesso a fármacos, como que isso vai acontecer. Porque no levantamento que foi feito, a gente sabe que no Brasil a gente vai conseguir, né, se for fazer uma cobertura de todo o território brasileiro, nós vamos ter 1.321 equipes de cuidados paliativos, sendo que são 485 equipes matriciais e 836 equipes assistenciais, de beira de cama, de beira de leito, de domicílio, de hospitais. Então, a gente vê que isso vai fazer uma grande diferença, né? Então, eu não tenho dúvidas que essa forma de ação e a operacionalização por meio de fluxo e por meio de transição na rede, ela vai mostrar um desenho da rede em atenção primária, secundária, especializada e terciária, em que possivelmente o paciente ele navega pela rede e nós vamos criar uma forma dentro da política, né, pré-estabelecido, como que a gente, enquanto profissionais de saúde, dentro de uma rede municipal, estadual e federal, vamos conseguir monitorar esse caso e dar ele acesso à ponta de rede que mais objetiva, que mais resolve aquilo que a gente objetiva, que é aliviar sofrimento, prevenir sofrimento e dar seguimento à continuidade do tratamento e o cuidado paliativo junto. Não é uma política que vem estabelecer um serviço segregado de saúde. Não, nós estamos olhando para a rede, aquela pessoa que está em tratamento, nós vamos pensar numa forma dessa política costurar com ele na rede e não segregá-lo, né? De cuidar dele na rede. Nessa linha de cuidado toda, né, Ale? Exatamente. E, Ale, isso me faz pensar aqui como um time de especialistas que as questões organizacionais já estão a caminho. Então, eu entendo que talvez o desafio maior seja também a mudança de cultura da nossa sociedade, né? Quando as pessoas ouvem o cuidado paliativo, você tem uma frase que eu acho bárbara, que você fala, gente, a gente tem que entrar num carro de aplicativo e não ficar com o frio na espinha da pessoa perguntar o que você faz. E aí a gente não quer falar cuidado paliativo para não ter que explicar. Então, como a gente morre de orgulho de fazer cuidado paliativo, quando alguém te pergunta qual que é a sua área de atuação, como é que você fala para o motorista de aplicativo ou para os seus amigos ou para o presidente da República ou para quem quer que seja? Quase que eu tenho um textinho pronto já, né? A gente sempre fala o seguinte: cuidado paliativo, só um minutinho. Cuidado paliativo, eles normalmente perguntam: o que você faz? Eu falo: eu trabalho com cuidados paliativos. Você sabe o que é? Eu mesmo já faço, porque às vezes a corrida é rápida, né? É uma área de atuação, na verdade, nada passa de boas práticas, forma de boa prática em saúde, em que a gente cuida de pessoas que têm qualquer doença que é potencialmente grave,
potencialmente leva ao sofrimento, a gente trabalha a fim de, mesmo durante o tratamento, o que é que a gente pode fazer para que essa pessoa tenha qualidade de vida, que essa pessoa tenha menos sofrimento, para a gente prevenir o sofrimento dela, e mesmo se ela vier a morrer por aquela condição que hoje é ameaçadora de vida, que o caminho tenha sido mais leve. Que o caminho tenha sido mais leve. Olha, eu não sabia o que era isso, e o que é que faz? E aí eu sempre falo, a gente faz duas coisas principais. A gente previne sintoma, dor, náusea, vômito, angústia, sofrimento, medo, raiva. A gente previne sentimentos que possa fazer mal e a gente alivia quando ele é instalado. Outro pilar importante que a gente faz é comunicação. A gente conversa mais do que falatório, conversar é escutatória. A gente escuta, vê os anseios, vê as dificuldades e trabalha nessa área uma equipe multiprofissional. A gente olha tanto a doença física, mas a gente olha os sintomas físicos, mas também os psíquicos, os espirituais de sentido de vida e também os sociais. Aí o pessoal entende melhor. E eu falo assim, então entenda, se tiver uma doença grave, ameaçadora de vida, peça cuidado paliativo, peça para você poder passar por isso. Se você curar, não foi pesado. Se você curar, que bom, me ajudou a passar por isso com mais facilidade. E Alê, para as quase 300 pessoas que estão aqui conosco ao vivo, eu faço uma pergunta. Isso é vocação? O indivíduo tem que ser vocacionado? Ou a gente consegue treinar essas habilidades todas? Na verdade, isso é uma questão que as pessoas têm muita crítica, né? De falar assim, é um dom, é um chamado, né? Tem muita gente que fala sobre isso. Eu acredito que é uma soma de vontade de fazer e de técnica. Nós temos um aparato atrás de tudo que a gente faz que é técnico, científico, ético e legal. É um aparato. Mas aquilo, tudo que é técnico, científico, ético e legal, tem que ter o querer, tem que ter a vontade, que cada um chama de missão, dom, né? Cada um traz um nome. Mas o cuidado paliativo, a gente tem que compreender que ele é muito mais do que simplesmente realizar sonhos, pegar na mão. Isso é parte. Mas ele é, na sua essência, científico puro, duro, que muitas vezes é remédio mesmo, que muitas vezes é escuta qualificada mesmo, que muitas vezes é acolhimento social, mas na verdade a gente é que separa assim. Mas na verdade é um conjunto de, de procedimentos, de técnicas, ou seja, de boas práticas que faz com que a pessoa e seus familiares passe por aquilo mais fácil. Às vezes as pessoas falam assim, o pessoal romantiza o cuidado paliativo muito. Não, gente. Romantismo é coisa boa. Era do romantismo, isso não é coisa ruim. Não tem problema você cuidar do outro com amor, com carinho, mas é algo que você cuida com amor, com carinho, com uma técnica realmente que alivia o sofrimento, que previne o sofrimento. Então não tem importância ser romântico. O pano de fundo é científico, né? É científico. Para isso nós temos que estudar, né? Eu acho que esse é o ponto sensível, né, Ale, que a gente sempre coloca nas nossas falas como docentes da pós-graduação e em qualquer outro cenário de atuação. Lógico que a gente tem que ter uma sensibilidade, uma inclinação para poder escutar e sentir, etc., mas isso fica muito vazio se for apenas isso, né? Então, quando você fala na necessidade científica de atualização, de entender o nosso lugar como equipe, não só como indivíduo, e como você bem falou, né? A gente não garante que vai trazer alívio da dor, do sofrimento e a alegria, mas a gente garante que nós vamos fazer o nosso melhor e que aquele indivíduo não está sozinho, né? E falando um pouco sobre não estar sozinho, Ale, eu sei que o tema é a política nacional, mas é sempre muito bom ouvir você falar sobre o trabalho da tua equipe dentro das comunidades, o trabalho da comunidade compassiva. Conta um pouquinho para quem está conosco agora
Como é que você tem feito esse trabalho pelo Brasil e como isso tem inspirado também os ajustes lá em cima nos planos de construção da política nacional? Eu vou inverter só porque eu acho que é interessante trazer ela dentro da política, né? Para a gente não ficar só na comunidade compassiva. Como eu falei, é uma construção de muitas mãos e não é de hoje. Então, a política está sendo construída, ela está sendo construída, ela nunca vai acabar, porque uma política ela é flexível e ela sempre se renova. Então, a primeira versão é essa de agora. Portanto, que o Ministério foi muito sensível de convidar algumas pessoas de algumas áreas de atuação que fazem cuidado paliativo no SUS para poder desenvolver isso, para poder caminhar nisso. Mas é interessante a gente pensar na estrutura que o Ministério tem pensado enquanto isso. Então, primeiro de tudo, é interessante a gente pensar que o Ministério já traz uma ideia das equipes matriciais de cuidado paliativo, que o Estado ele vai poder, como tem o serviço de atenção domiciliar, o Melhor em Casa do SUS, que antes a gente requisitava esse serviço direto ao Ministério, agora o Estado vai poder viabilizar diretamente, sem ir para o governo federal, as equipes. As equipes de cuidado paliativo também, as equipes matriciais. O Estado vai poder aprovar e requer a homologação do governo federal. A partir do momento que a equipe estiver instalada via Estado, as equipes matriciais elas vão ter qual o objetivo principal. Isso ainda vai ser descrito, está em construção a operacionalização. Mas ela vai ser referência em determinada área de abrangência daquela região, do estado e naquela região específica, em que eles vão realizar capacitações. Esse grupo é um grupo de especialistas, vão fazer telemonitoramento, vão fazer teleatendimentos, vai dar suporte às equipes que estão trabalhando na atenção primária, na atenção secundária, e eles vão estar abertos a um campo maior de pessoas que vão abranger uma área como um todo. Além disso, nós vamos ter também as equipes especializadas em cuidado paliativo, que é quem vai para o chão de fábrica mesmo, quem vai para o atendimento. Esse grupo vai ficar à beira-leito, vai fazer o atendimento beira-leito, e a gente tem número específico que pode constar a equipe matricial e a equipe de cuidados paliativos assistencial. Uma equipe matricial é para uma área de 500 mil habitantes de abrangência. Para cada 500 mil habitantes, uma equipe matricial, que obrigatoriamente tem que ter uma equipe mínima, não é só, é mínima. Uma equipe mínima com médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social. Então, essa equipe matricial tem que ter isso, a cada 500 mil habitantes. A equipe assistencial é diferente. A cada soma de 400 leitos, cidade, região, pode-se ter uma equipe assistencial. E essa equipe assistencial é médico, né? Vai ter o médico clínico, o enfermeiro, técnico de enfermagem, profissionais da psicologia, não, um psicólogo e um assistente social. Isso vai dar suporte no campo, no chão de fábrica, seja no hospital, seja na atenção domiciliar. Na verdade, a região vai definir aonde que a matricial está instalada, mas ela olha essa região e a assistencial faz o atendimento. Isso está em processo de construção. Então, não se tem isso ainda fixado, detalhe de como vai acontecer e onde vai ser instalado. Só tem um número, por isso chegamos em 1.321 equipes para ter uma cobertura no Brasil como um todo. E entenda, isso é equipe mínima. É claro que nós não podemos deixar de contar com vários outros profissionais que não foram aqui citados, que qualquer área que fizer um diagnóstico daquela região, ele tem que entender que ele vai precisar contar com profissionais além desse mínimo que tem. Né? Um exemplo disso é falar de reabilitação paliativa. Né? Ele não está na equipe mínima, o profissional da reabilitação em si, mas não significa que não tem. O financiamento inicial do governo federal, mas vai ser tripartite, tem que ser para a equipe mínima, para poder começar de alguma forma. Né? Mas tem que ter soma de outros profissionais, porque, por exemplo, como que a gente faz cuidado paliativo, muitas vezes, sem a dupla fono e nutri? Eu estou dando um exemplo.
Eu sou geriatra e para mim isso é impossível. Não é Sem impossível. fono e nutri eu não consigo respirar. Não tem. E no cuidado paliativo, especialmente na geriatria, então entender que isso é equipe mínima. Mínima, 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 né? Tem lugares que já estão montando projeto para poder requerer equipe, que no projeto que o município está montando, já está constando lá profissionais, outros profissionais de saúde. Então tem que entender isso. E o que Então, tem a ver a comunidade compassiva com isso, gente? Comunidade compassiva é simplesmente um serviço de apoio voluntário. É um voluntariado, um serviço de apoio, um mecanismo de apoio de comunidade para comunidade. O eixo principal da comunidade compassiva é capacitar a comunidade a cuidar dos seus, melhorar para que a comunidade possa cuidar melhor dos seus. Então, é um grupo de pessoas que se dedicam, enquanto profissionais de saúde, especialmente do cuidado paliativo, em visitar e capacitar moradores de uma determinada região, especialmente as mais vulneráveis e vulneradas, para que essas pessoas possam ter formação básica de como cuidar dos seus adoecidos, como tirar da cama e pôr na cadeira, como dar um banho, como dar comida a uma pessoa que tem dificuldade de deglutir, com apoio da comunidade, vamos falar, vanguardiado por profissionais de saúde. Uma coisa maravilhosa, nós conseguimos com que isso viesse na política. Então, possivelmente, a gente vai tentar com que tenha, de fato, uma ligação, a gente vai ver como que vai fazer, se a equipe, se um local que tenha comunidade compassiva vai estar ligado às equipes matriciais para ter um suporte profissional contratado para esse pessoal. As equipes matriciais, né, darem suporte às comunidades compassivas, né? Não significa que o voluntariado vai acabar, mas que tenha também um fomento do governo federal para aquelas regiões, nem que seja com insumos, com materiais e medicamentos, para que a gente consiga avançar mais. É tudo início, né? Por isso que tem sido discutido educação e saúde. Eu não sou líder dessa discussão, eu sou simplesmente um convidado, viu, gente? Mas o pessoal no ministério que está cuidando disso está muito sensível, muito técnico, para que a gente possa, nem que seja no início, a gente consiga avançar nesse ato. As comunidades compassivas são um mecanismo, né? Como comunidade compassiva. A gente tem outras formações no Brasil que levam, de alguma forma, cuidados para as regiões e não tem esse nome, comunidade compassiva, e a gente vai enxergá-lo como uma educação uma educação popular, para uma educação comunitária. Esse é o pensamento inicial. perfeito, Ale. E eu, te ouvindo, né? A gente se conhece há tantos anos, eu fico pensando, será que quem está aqui ouvindo a nossa live entende que existe uma dissociação? Puxa, eu estou pensando em fazer um curso do Einstein, e aí eu estou ouvindo tanto sobre o sistema de saúde não privado, né? O sistema público, e é um momento que eu gostaria de deixar registrado, que a gente, lógico, fala muito do nosso expertise na saúde privada e suplementar, e isso a gente, lógico, leva e divide com os alunos, mas em absoluto a gente deixa de pensar também nas ações que são feitas no serviço público, até porque hoje a nossa instituição tem um papel muito importante também na atenção de saúde pública e não só privada. Então, é uma coisa que eu sempre gosto de dividir com os alunos, porque às vezes as pessoas falam assim, puxa, mas eu não trabalho num hospital quaternário, num hospital de transplante, eu trabalho numa unidade de saúde menos complexa, então talvez não seja para mim esse momento, esse curso. E o que a gente gostaria de dividir com vocês é que a gente tem bastante ciência de quanto o Brasil é imenso, nós temos a consciência de que cada região tem as suas particularidades, e é por isso que a gente tem também docentes que representam essas particularidades ao longo do curso. Então, é porque justamente a gente tem clareza de que a construção do cuidado, ela não pode ficar num canto só, ela tem que se espalhar por todos os cantos, e essas vozes e essas falas na nossa pós-graduação são muito, muito importantes e muito caras para nós. Acho que é interessante que as pessoas saibam, né, Lê? Sem dúvida nenhuma. As pessoas ainda têm muita dúvida, inclusive enquanto conceito, né? Conceito básico, né, Ana? Por exemplo, um colega colocou aqui, eu achei interessante no chat, o Gustavo,
Ele fala, teve um paciente que estava com câncer, os tumores estavam no corpo todo, aí ele já estava indo para os cuidados paliativos, aí entrou a técnica de Carticel. Resultado, ele está sem tumor, totalmente sem câncer. Só para clarear o que muitas pessoas têm dúvida, né? Obrigado por ter colocado, Gustavo. É que ele não deveria ir para os cuidados paliativos só quando a doença não tivesse mais condições de ser tratada. Ele poderia já estar nos cuidados paliativos, porque a gente sabe que se a pessoa tiver um tratamento de uma condição ameaçadora de vida e difícil, se ele receber cuidados paliativos, que é controle de sintomas e boa comunicação, a chance da sobrevida dele aumentar e se ele tiver cura dele sair disso menos traumatizado, é melhor. Então, não precisa da doença ser incurável para que a pessoa venha para o cuidado paliativo. E isso tudo é educação em saúde. Nós temos o cuidado paliativo, ele tem que, inclusive por meio da política, fazer educação popular para mudar a cultura de pensar que cuidado paliativo não é só quando não tem o que fazer. Porque ter o que fazer tem sempre. Até uma pessoa, depois de falecida, o cuidado com o corpo é algo que garante a dignidade humana. Então, nós precisamos pensar nisso, ter esse cuidado, né? E é muito interessante porque a educação em saúde e gestão desse cuidado, né? Por isso que a gente diz que não é a sensibilidade sozinha, mas é a técnica para a gente poder fazer a gestão desse cuidado de maneira integral. E aqui puxando, você falou tanto, né, Ale, mas eu gosto sempre de reforçar. Nossa pós-graduação não consegue entender o cuidado de maneira separada. Então, nós somos um curso, sim, multiprofissional, porque essa é a essência e são os princípios do cuidado paliativo, né? Tanto a coordenação é multiprofissional, com a Juliana, psicóloga, e eu, Cibele, como médicas, mas também a formação do nosso corpo docente, porque essa construção do cuidado, se ela não for multiprofissional, ela não representa o cuidado paliativo real. Então, acho que é muito importante que os colegas entendam. Eu aqui no lugar, representando os colegas médicos, isso é um exercício de reflexão para nós, prescritores, que a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende na faculdade ouvir, a gente não aprende na faculdade compartilhar, a gente aprende com a vida, às vezes, a duras penas, e a gente compartilha com os alunos também aquilo que a gente aprendeu e aprende com vocês todos os dias. Então, pessoal, não há cuidado paliativo e, para além disso, não há um cuidado integral feito por uma área de atuação só. A gente tem que trabalhar em equipe e misturar os saberes, e isso é muito, muito importante e a gente defende com muito respeito na nossa pós-graduação. Pessoal, a gente já está aqui papeando, tá uma Bia, delícia. Oi, Ale, só um diga. minuto que eu adorei a pergunta do César aqui. Diga, Como que diga. vai ser feito nos municípios pequenos? Essa está sendo a discussão agora. A Uhum, ideia é que as matriciais dê suporte às menores e que uhum. as assistenciais, nesse grupo de pessoas, consiga migrar. E aí, nesses municípios que são muito pequenos e de área geográfica muito distante uma da outra, aí cabe às comunidades compassivas para que a gente consiga capacitar a comunidade para que ela seja um ponto de apoio para as equipes assistenciais e para a matricial conseguir gerenciar. Mas esse está sendo um quebra-cabeça agora, César. Como que isso vai se ajustar nos pequenos municípios? Minas, por exemplo, tem aproximadamente 850 municípios, a grande maioria são municípios muito pequenos, né? Então, tem que ter um estudo de como que isso vai chegar. Eu acho que nós vamos mexer na rede toda, sabe? E mudar a cultura, né? Esse que é o ponto, né, Exato. Ale? Esse é o ponto, mudar a Esse é o cultura. ponto, esse é o ponto. Muito Obrigado, bem. César. Pessoal, tem uma série de perguntas aqui no chat. Vou fazer uma proposta para vocês. Também há perguntas sobre a organização do curso, as unidades. Então, eu vou abrir espaço aqui para a professora Juliana, coordenadora da pós-graduação, contar um pouco para vocês da organização e da estrutura do curso. E daí a gente volta com esse fechamento, caso algumas perguntas ainda não tenham sido respondidas, para fazer ali uma conversa final e ficar à disposição de vocês. Obrigada, Ju. Obrigada, Bia. Obrigada, Lê. Muito bom te escutar sempre.
né? Muito bom ter você aqui conosco. Obrigado. Bom, né, acho que a fala do Alê, ela mostra o quanto a importância, né, da formação e da construção e desenvolvimento das nossas equipes de saúde, né, seja no público, no privado, na saúde suplementar. Então, nesse sentido, a gente tem um curso aqui na nossa instituição desde 2016. Esse curso, aqui no QR Code, vocês conseguem, né, entrar na nossa página e conhecer um pouquinho mais sobre o programa, sobre, né, a carga horária, o tempo, e a gente vai contar rapidamente para vocês, mas as informações detalhadas, elas já estão aqui nesse QR Code que eu vou colocar daqui a pouco também. Então, é um curso que ele vem desde 2016, a gente tem esse curso nas unidades, né? O Fausto apresentou lá no início, nós temos várias unidades, né, aí no nosso país, então São Paulo, Rio, BH, Goiânia, e em breve a gente vai ter também em Salvador. O nosso curso ele tem duração de 1 ano. A gente tem 6 disciplinas, essas são as disciplinas. Então, a ordem das disciplinas passa pela introdução aos cuidados paliativos, paciente, família, comunidade de cuidados, controle de sintomas, situações específicas, gestão e educação, e o trabalho de conclusão de curso. Os cursos, as unidades, né, os cursos dentro das unidades diferentes, é o mesmo curso. A gente não tem uma diferença, que existe uma ideia de que o curso de São Paulo é diferente das outras unidades. Isso não é, né? Então, o nosso curso, ele é o mesmo, né? Os nossos docentes, a Alê sabe disso, ele viaja para todo lado, né, Alê, para dar aula aqui em São Paulo, no Rio, BH, Goiânia. Ou seja, então é o mesmo curso, então isso não precisa ser uma dúvida, né? Moro em Minas, né? Eu quero fazer em São Paulo porque o curso é diferente. Não, é exatamente igual. Tá bom? Então, o nosso corpo docente, o curso ele tem o objetivo de preparar os profissionais para que eles possam atuar em qualquer lugar, né? Em qualquer possibilidade de atuação, não é só no privado, é no público, é na atenção primária. Então, acho que fiquem tranquilos quanto a essa questão em relação ao conteúdo. E o nosso corpo docente, ele é formado por profissionais especialistas e que tem a formação e a área de atuação também em cuidados paliativos. Um outro ponto que a Bia e o Ale estavam comentando agora é sobre ser multiprofissional, né? A gente construiu o curso dessa maneira justamente pelo fato das equipes, né? Não conseguimos trabalharmos sozinhos, né? E faz com que a gente desenvolva habilidades de integração, de comunicação, de construção de casos clínicos, de trabalho em equipe. Então, nesse sentido, a pós ela é multiprofissional, então todos aprenderão sobre o saber do outro, até para saber indicar, para saber avaliar, para poder compartilhar, né, e que as discussões elas sejam de uma forma horizontalizada, tá bom? Então, eu deixo aqui para vocês o QR Code. A gente está no meio do processo seletivo, as turmas começam agora em setembro. No próprio site existe o cronograma de datas já, tá? Então, vocês podem entrar lá em cronogramas, já tem os cronogramas de datas, horários dos cursos. Na unidade de São Paulo, o curso ele é quinzenal, e nas unidades Rio, BH e Goiânia, o curso ele é mensal. Então, vocês podem aí escolher de acordo com as necessidades e a vida e a agenda de vocês nesse sentido. Aqui, rapidamente, um QR Code. Todo mundo, né? A Natália já escreveu no chat, quem já se inscreveu vai receber o certificado, mas quem quiser fazer alguma alteração no nome, alguma questão, é só colocar aqui. Só A gente abre agora para algumas, assim vai fazer alguma complementação, mas a gente abre também para dúvidas sobre o curso e também dúvidas em relação à nossa discussão de hoje, sobre o que o Ale trouxe aqui para a gente. Só complementando o que algumas pessoas falaram, né, de quem que seria essa equipe multi, né? Quem que seriam esses profissionais? São profissionais da área da saúde de nível superior, tá, gente? Então, enfermeiros, psicólogos, nutricionista, fono, assistente social, tá? Então, os profissionais de nível superior que já estão formados podem se inscrever aí para fazer o curso, tá? Pessoal, alguma dúvida? Alguma questão referente ao tema, ao referente ao curso?
Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem uma pergunta sobre cuidado paliativo em pediatria. A gente tem um momento, sim, para discutir o cuidado paliativo em pediatria ao longo do curso, mas lá no módulo de situações específicas em cuidado paliativo, mas a gente discute muito ao longo do curso, à medida que uma grande parte do curso é sobre paciente-família, comunidade de cuidados, a forma como a equipe se relaciona com aquele contexto familiar. Então, a gente aborda esse tema ao longo do curso e também de maneira especial quando abordamos a pediatria um pouco mais lá na frente, no módulo de situações específicas em cuidados paliativos. Algumas pessoas perguntam, né, presencial, online, a Sibeli já comentou, a gente entende que o contato entre os profissionais que estão em formação, ele é precioso, então a gente tem momentos onde todos nós nos encontramos e tem momentos que algumas aulas que tem uma dinâmica possível de ser feitas online, acontecem online. Então, a gente precisa, quer e tem muito prazer em estar perto de vocês e conhecer vocês. Então, sim, há momentos onde todos estaremos juntos, há diversos momentos ao longo do curso e há momentos onde as aulas vão acontecer online e vocês têm a possibilidade de organizar a agenda, de plantões, agenda de compromissos pessoais, porque a grade, como a Ju falou, ela já está no site, então dá para saber quando e como o curso vai acontecer. E no primeiro dia de aula a gente reforça quando é online, quando é presencial. Ale, tem uma pergunta para Pessoal, eu você estou vendo aqui que tem do uma pergunta Ministério se da o Saúde. Ministério vai capacitar? Vai. O Ministério tem que capacitar pelo menos. Isso está sendo discutido. Qual a carga horária mínima? O Ministério vai oferecer uma capacitação para quem vai trabalhar. Capacitação de curso de. Não é uma especialização, né? Mas é um curso de capacitação voltado para a política nacional no SUS. A partir do momento que eles credenciarem as equipes matriciais ou assistenciais, já vai estar falando da capacitação das pessoas que vão trabalhar na área, né? Voltado para as equipes matriciais e assistenciais do SUS. E uma pergunta complementando essa sua, Lê, quando que você acha que iniciam esses treinamentos, essas Pois é, a capacitações? partir do momento que começar a credenciar e homologar equipes, né, por município, já tem que começar atrelado a isso as capacitações, né? Ainda como está na operacionalização, não tem data, tem aproximadamente, né, o que foi citado, aproximadamente 120 dias para poder ou criar nota técnica, cartilha, subsídios para poder requisitar a equipe. Logo depois disso que vão ser buscadas capacitações e todas essas partes operacionais da implantação. Por nada, César. Já existe curso, isso mesmo. Existe cursos do Nescom, esses cursos de formação básica para quem já trabalha na área. Não é uma pós-graduação, né? Mas tem cursos básicos para atuação, sim. Alguma outra dúvida, pessoal? Eu vou passar para vocês o link da... Deixa eu pegar aqui para vocês. Alguma outra dúvida, alguma outra pergunta para o professor Alexandre? Eu passei, Ju, aqui Vou no... ver. A Carla André, que é uma querida, foi aluna nossa, é lá do A Carla CONAS. está aí, Graças a ela, muita coisa nessa política tem acontecido, né? Inclusive de ajustes. Uhum. Ela, inclusive, que me apresentou para esse pessoal, ela coloca isso de forma muito interessante. Agora cabe para cada estado e município operacionalizar e incluí-la no planejamento das secretarias, né? Isso é importantíssimo. Tanta gente foi nossa aí, ó, Manu, Oi, coisa Carla. boa. Muito bom, muito bom. Ó, então aqui a Cibele acabou de colocar o link. No link tem, então, toda a informação sobre o curso, sobre as unidades, os horários, o valor que alguém perguntou aí ao longo das perguntas. Então, lá tem todas as informações. Eu vou colocar aqui novamente, antes da gente finalizar, também o contato do Fausto, da Cíntia. Se vocês quiserem colocar no chat também, Fausto, Cíntia, né? Mas depois eu coloco aqui também. Fausto é da unidade BH, a Cíntia é da unidade Rio e a gente tem a Thaisa da unidade Goiânia e Flávio da unidade aqui de São Paulo.
tá? A Selma coloca no chat, tenho quase 70 anos, posso fazer a pós? Selma, Sempre. Eu Cibele também, e Bia eu são também. geriatras. Selma, pelo amor de Deus, se Selma, você é profissional de saúde de nível saúde superior, com graduação em área da saúde, Selma, venha. A a idade não única, tem nada a ver nada nesse a assunto. ver. A única necessidade, né, prévia é que o indivíduo tenha uma graduação em área de saúde, porque, como nós falamos, existe aí uma discussão técnica, fisiopatológica, biológica bem robusta ao longo do curso. De resto, nossa senhora, super Geriatras vão bem-vindo. amar aqui. As geriatras vão amar. Super bem-vindas. É, então, acho que é isso, gente. Alguma outra? O Ale, acho que ele caiu aqui no nosso. Só algumas dúvidas sobre a prática estendida. Ah, boa. Nossos cursos, eles têm dentro da grade o que nós chamamos de visitas técnicas, onde os alunos escolhem, no final do curso, 2 períodos para que conheçam umas de nossas unidades Einstein aqui em São Paulo, ou unidades parceiras em Minas, e Rio de Janeiro, para que a visita técnica aconteça. Em Goiânia e São Paulo são as nossas unidades também, porque nós temos unidades assistenciais nessas 2 cidades. Isso para todas as turmas, todos os alunos. Existe um módulo chamado de pós-graduação com prática estendida, e esses alunos, então, eles têm 100 horas aula a mais no currículo, além das 420, e aí eles sim acompanham o serviço de cuidados paliativos do Hospital Vila Santa Catarina, que é um dos nossos hospitais da rede pública de saúde com gestão Einstein, e aí sim eles acompanham uma vez por mês as equipes, os atendimentos, as discussões com as famílias, isso no módulo prática estendida, que são as mesmas 420 horas de todos os times, que vão também fazer as visitas técnicas como todos os times, mas também vão ter essa complementação de prática estendida que eu expliquei aqui para vocês. E sim, a prática estendida é em São Paulo. Isso, no Hospital Municipal Vila Santa Catarina, que é um hospital público com gestão Einstein. Tá bom? Uma outra informação que é importante, o nosso curso ele é reconhecido pelo MEC, tá? Então, acho que esse é um dado bastante importante quando a gente busca uma boa formação e uma boa referência aí, em pós-graduação, tá bom? E a coordenação é formada e com áreas de atuação reconhecida nas nossas áreas para que o curso seja também chancelado pelas sociedades de cuidados paliativos, Sociedade Brasileira de Geriatria, enfim. Alguma outra dúvida, pessoal? Bom, estamos aqui então, eu, a Bia e a Cibele como coordenadoras, né, olhando para essa parte acadêmica do curso. A gente pensa esse curso com muito carinho, com muito cuidado. Então, quem estiver com a gente aí, quem fez a matrícula, a gente se encontra em setembro. Quem ainda não fez, corre lá e fala com a Cíntia, com o Fausto, com a Thaís, enfim, com o Flávio, e venham fazer parte aí desse time, né? Acho que é um ano de muito trabalho, muito aprendizado, muitas emoções, que é um tema muito especial, muito caro, né? Muito importante. Como Bia e Ale falaram, a gente está falando de técnica, de ciência, de boa prática clínica, não é de romantização, então a gente precisa ter uma boa formação, né? E nós estamos aqui dispostas a pensar e seguir essa caminhada com vocês ao longo desse ano. Então, a gente está super disponível, seja para as informações que tem no site, os nossos coordenadores aqui das unidades, eles também estão disponíveis a tirar dúvidas, eles participam do processo das entrevistas, quem fizer as inscrições, as unidades externas, né, Fausto, Cíntia, tem o processo seletivo está com um desconto lá também, que eu fiquei sabendo, então procurem os nossos coordenadores e venham fazer parte aí desse um ano de trabalho, a gente está bastante expectante que comece logo, tá bom? E também eu acho que um convite, Fausto, Cíntia, vão até as unidades, quem está no Rio, quem está em BH, quem está em Goiânia, vá à unidade, conheça a unidade, acho que é legal isso também para vocês ficarem perto, quem estiver em São Paulo também,
a gente está sempre à disposição de vocês. Tá bom? Venham de verdade nos conhecer, tomar um café com a gente, vai ser um prazer recebê-los. Então, um Prazer, beijo gente. Foi uma grande. noite muito proveitosa, né? Acredito que É, para todos. Muito obrigada é. pela presença de vocês, viu? A fala do Ale foi só uma amostrinha de tanta coisa que a gente pode discutir importante, tá bom? Um beijo grande. Obrigado, Esperamos gente. vocês. Muito obrigada, Até. Boa noite. pessoal. Beijos, gente. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.